que é um yogin? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também um perfil no Instagram, e a gente está fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre os objetivos do yoga, tá? Para isso eu estou usando como base o texto clássico do yoga, que é chamado Yoga Sutra de Patanjali, tá? Então é um texto que é uma grande referência para nós em termos da pedagogia do yoga. Não necessariamente é um texto que vai apresentar técnicas, né? Mas ele vai explicar o que são as bases do yoga, o que é o movimento que a gente deve fazer do yoga, como entender o funcionamento da mente, enfim, muita coisa, que a maior parte das coisas que eu considero grandes marcos e momentos importantes desse texto já estão aqui nessa playlist, tá? Eu tô pegando todos os marcos que eu acho fundamentais da gente entender desse texto para que a gente possa compreender o yoga de uma maneira mais ampla, e a gente já está chegando no finalzinho dele, a gente já está no último capítulo, e hoje a gente vai falar sobre o que é um yogin, ou seja, o que é essa pessoa que chegou no estado de yoga. Vem comigo. Bom, para começar esse assunto, é importante a gente entender que, pelo menos pela perspectiva de muitos dos textos mais antigos, né, os textos tradicionais dessa linhagem ou dessa abordagem que é o yoga, eles diferenciam o praticante daquele que chegou no estado de yoga, né? Eu sei que hoje em dia a gente fala muito que a pessoa é yogi, a pessoa é yogini, é yogin, né? E a gente usa isso para pessoas que praticam yoga, né? Só que dentro da tradição, né, os praticantes de yoga, eles não são os yogins, eles são os sadhaka, tá? Sadhaka é aquele que faz o sadhana, ou seja, é o praticante, de maneira geral. A gente já falou aqui nessa série de vídeos o que é o sadhana, né? O que é essa prática do yoga, né? Aqui dentro desse entendimento, desse texto e desse assunto. Mas nesse final do texto, só no Sutra 7 do 4º capítulo, ele vai trazer a definição do que é o yogin, né? Principalmente como que o yogin age, tá? Então é muito interessante porque ele vai trazer um parâmetro muito interessante da gente tentar reconhecer ao longo dos nossos dias, tá? Primeiro, ele começa dizendo que existem 3 tipos de ação. Existe a ação que a gente chama de clara, ou seja, uma ação que ela é baseada numa motivação pura. Existe a ação que é obscura, que é baseada em uma motivação que é meio esquisita, né? Uma motivação que é ganância, a raiva, um sentimento ruim, tá? E existe a ação que é mesclada. Existe a ação que é mesclada, ou seja, existe a ação que pode começar por um motivo puro, mas no meio do caminho ela pode ser corrompida e acabar sendo uma motivação também obscura nesse meio do caminho, e o oposto também acontece. Às vezes a gente começa uma ação por uma motivação que é meio esquisita, mas no meio do processo você vai entendendo um lado mais puro dentro daquela ação, né? E aí você consegue ter uma ação que é mesclada, mas aí numa direção que é melhor, tá? E para que fique registrado aqui, é claro que para o mundo inteiro é importante que cada vez mais as pessoas ajam com base numa motivação que é mais clara, que é mais pura, né? Só que o que ele traz nesse sutra, e é muito interessante, ele fala: o yogin, ou seja, aquele que se estabeleceu no estado de yoga, aquele que conseguiu ver a realidade de maneira mais clara, tá? E se você tem dúvida do que eu estou falando, eu recomendo que você veja essa série de vídeos do início até aqui, porque é toda uma construção de conhecimento para que você entenda o que eu estou falando, tá? Mas, ou seja, o yogin, aquele que se estabeleceu no estado de yoga, né, e que está conseguindo olhar para a realidade de maneira clara, é aquele que não age nem baseado numa motivação boa, nem baseado numa motivação ruim e nem na mesclada. Ele é aquele que age baseado unicamente no reconhecimento do que ele pode fazer. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ajudar alguém, porque eu quero me sentir melhor, então eu sou aquela pessoa altruísta, mas o altruísta que quer fortalecer o ego, né? A gente sabe que existe isso, aquela pessoa que ajuda o outro e divulga para todo mundo: olha como é que eu sou uma pessoa altruísta, eu ajudo o outro, e blá blá blá, né? Percebe? A ação é boa em si, ela ajuda ao outro, mas tem uma motivação ali, né? Tem uma motivação que é uma motivação de desejo, uma motivação de reconhecimento do ego, né? Uma coisa que você quer se enaltecer, de certa forma. Então, por mais que a atitude seja adequada, a motivação não é tanto, tá?
Então, ele está dizendo aqui que o yogi é aquele que não age baseado em motivação nenhuma. Ele age baseado no dharma, tá? E dharma é um conceito muito importante dentro da cultura védica, que cabem aqui diferentes interpretações, mas nesse texto e dentro desse sutra aqui, né, o que é importante a gente entender é que o que ele chama de dharma aqui é quando eu consigo olhar para a realidade e entender de maneira muito clara, sem os meus desejos, sem os meus medos, sem as minhas identificações, sem os meus apegos, o que precisa ser feito. Percebe? É uma coisa só. Quando a gente age baseado nesse reconhecimento da realidade de maneira muito clara, existe uma atitude só. Não existe escolha. A escolha é sempre porque eu fico pensando, pô, mas tem isso que eu quero, mas tem isso que aquilo que eu quero também, ou isso aqui eu tenho medo, mas eu gostaria que acontecesse. Percebe que sempre tem desejo ou medo ou aversão envolvidos, né? Ou uma identificação equivocada, tá? Que são os kleshas, né? A gente já falou das causas de sofrimento aqui. Então, normalmente, as motivações sempre tem uma causa de sofrimento envolvida, né? Que é uma confusão, uma má compreensão da realidade, tem uma identificação equivocada com as coisas, tem apego e desejo, tem aversão, repulsa e tem medo, né? Ou seja, ou eu faço uma coisa porque eu quero, ou porque eu não quero. Ou eu faço uma coisa porque eu gosto, ou porque eu não gosto. Ou eu faço uma coisa porque eu me identifico com aquilo ou com aquela pessoa, ou porque eu não me identifico, ou porque eu tenho medo ou não tenho medo, tá? Sendo que a atuação do yogi não é baseada em nada disso. É baseado numa leitura muito simples e clara. O que a realidade está me apresentando? Beleza, a realidade me apresenta isso. Dentro dessa realidade, o que eu posso, qual é o melhor que eu posso fazer com todas as ferramentas que eu tenho? Não para mim, mas para tudo que está aqui. Eu estou incluído nesse todo, né, nessa manifestação que está apresentada aqui, porém eu não deveria fazer para o meu ganho. Eu deveria fazer baseado no reconhecimento que isso é o melhor que eu posso fazer para o entorno. E isso é a atitude do yogi. Ou seja, a gente buscar cada vez mais limpar a mente para que eu tire essas confusões mentais que vêm para atrapalhar ou enviesar o meu olhar para a realidade, e depois que eu tiro isso da frente, aí sim eu tenho a possibilidade de conseguir ler a realidade de maneira clara, e a partir daí eu atuo. Beleza? Isso é muito importante para a gente entender. Então, por exemplo, olha como isso é delicado, tá? E de maneira nenhuma isso é uma crítica, eu só estou explicando o que o texto propõe. Então, se eu vou fazer uma prática de yoga, por exemplo, eu quero começar a estudar yoga, eu quero começar a fazer uma prática de asana, porque eu quero me sentir melhor, tem desejo envolvido. Se eu vou ajudar o outro, né, dar um dinheiro para alguém, ou dar um prato de comida para alguém, ou ajudar uma instituição de caridade, porque eu quero me sentir melhor, ou porque eu não gosto de ver coisas acontecendo, isso tem desejo ou aversão envolvidos. Né? Se eu estou muito preocupado com a minha vida e eu tomo várias precauções e cuido da minha casa e tal, tem medo envolvido, tá? Então se eu, por exemplo, ou então se eu estou aqui eu fazendo esse vídeo e eu quero fazer esse vídeo porque eu quero ser reconhecido como um bom professor de yoga, tem essa identificação ao papel do professor envolvido e que eu estou valorizando isso demais. Então, assim, eu me coloco absolutamente no lugar do não yogi, tá? Eu certamente não atingi esse estado do yoga, pelo menos não de maneira estabelecida. Eu acredito que todos nós já passamos por esse estado. Já tivemos alguns lapsos de reconhecimento da realidade e de agir baseado no que precisa ser feito. Mas eu acho que na maioria das vezes a gente é levado por motivações bem esquisitas, eu me incluo nisso absolutamente. Tá? Então, a ideia aqui é a gente investigar. Não é achar que eu sou melhor ou pior do que nada, ou que eu estou super errado. É só entender que dentro do processo eu ainda não cheguei nessa qualidade, que é o que ele propõe, que seria a qualidade do yogi. Beleza? Bom, esse assunto é um assunto que me encanta muito, né? A forma como o Patanjali traz essa definição eu acho tão bonita, eu acho que me traz tantas reflexões todo dia, né, sobre o que precisa ser feito. Sabe aquela coisa de, por exemplo, agora, né, tá chovendo um pouquinho. Imagina que eu tivesse roupa na corda, aí vem aquela coisa, putz, não queria tirar essa roupa da corda.
Ah, mas que saco, vou me molhar um pouquinho. Sabe, tem esse monte de reflexão que eu fico pensando, querendo me proteger de certa forma, mas se eu olhar com um olhar muito claro para a realidade, seria, eu tenho que ir lá tirar a roupa da corda, porque tá chovendo. Não tem escolha envolvida aqui. Será que eu vou mais tarde? Será que eu vou? Será que eu falo para minha companheira ir? Ou será que eu falo, sabe, eu invento um monte de... A gente faz isso o tempo inteiro. A gente muitas vezes sabe o que precisa ser feito, mas porque eu quero alguma coisa, porque eu não quero alguma coisa, porque eu tenho medo, porque eu me identifico, por alguma coisa dessas, eu acho desculpas para mim mesmo, a minha mente acha desculpas para ela mesma, para eu agir baseado numa motivação, numa vontade, e não nesse reconhecimento. Então a atuação do yoga é muito simples, assim, o que precisa ser feito? Vai lá e faz. Sabe, de maneira leve, não para eu ficar sendo enaltecido por isso, mas simplesmente porque eu reconheço que precisa ser feito. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse assunto, o que você achou desse vídeo, se você tem alguma coisa a acrescentar, e claro, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, que assim a gente te notifica para os próximos vídeos, tá? A gente já está chegando no final dessa série de vídeos, mas esse estudo do Yoga Sutra eu faço de maneira bem mais completa na minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser conhecer, o link está aqui, ou também está na descrição, que é escola.yogalaya.com.br. Tá? Lá a gente tem aulas tanto teóricas quanto práticas ao vivo. Essas aulas sempre ficam gravadas, então se você tiver a oportunidade de participar ao vivo, eu te vejo, você me vê, a gente tira dúvidas e tem uma troca muito interessante, mas caso você não possa estar ao vivo, todas as aulas sempre ficam gravadas, tá? Tanto as aulas práticas, das posturas, que são os asanas, dos respiratórios, que são os pranayamas, mas também de toda essa parte teórica, tanto do Yoga Sutra como vários outros assuntos e outros textos. A gente tem o estudo lá na minha escola, tá? Então se você quiser conhecer, eu já te convido a conhecer de maneira gratuita, porque existe um período padrão de 7 dias gratuitos. Então se você for lá se inscrever, você não vai pagar nada na primeira semana, isso é automático, tá? Então não se preocupa, você não vai pagar nada, e caso você não curta, é só você em um clique cancelar, ou você me manda uma mensagem, e-mail, e eu cancelo para você, não tem problema nenhum, não vou ficar te perguntando nada. Beleza? E fora isso, claro, aqui no YouTube a gente lança vídeos novos toda quarta e sexta-feira. Nas quartas a gente está nessa série de vídeos sobre o Yoga Sutra, e nas sextas-feiras eu lanço as lives do que eu faço no Instagram. Eu trago aqui para o YouTube, que fica melhor de ver, de procurar, né, de rolar para frente e para trás, caso você queira anotar alguma coisa. Então é um material que fica mais salvo, de maneira mais permanente. Beleza pura? E também, é claro, no Instagram, se você quiser conhecer, o meu perfil tá aqui, @yogalaya_. Lá eu lanço conteúdo diariamente, tá? Então é uma forma da gente estar em contato com o conteúdo de yoga de maneira mais simples, mais curta, mais leve também, mas assim a gente consegue se inspirar com esse conteúdo tão lindo diariamente. Beleza? Então eu espero te ver muito em breve, ou na minha escola, ou aqui no YouTube, ou no Instagram. Um beijo. Tchau, tchau.